22 horas e 46 minutos, o J Mais fala agora de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Saiba mais sobre essa doença, que é a maior causa de morte por doença infecciosa em adultos. É inflamação nos pulmões, né? Uma doença contagiosa, contagiosa pela saliva. O que é tuberculose? Causada por um micro-organismo chamado Mycobacterium tuberculosis, a tuberculose pode ser adquirida pelo ar. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, 2 bilhões de pessoas estão infectadas pela bactéria. A doença, que afeta os pulmões, também pode ocorrer em outros órgãos do corpo. Seu tratamento é padronizado no Brasil. As medicações são distribuídas pelo sistema de saúde através dos postos municipais de atendimento. E agora a gente tira todas as dúvidas sobre tuberculose com a médica pneumologista responsável pelo programa de controle da tuberculose de São Bernardo, Luciene Franza Tegering. Ela fala mais sobre esse assunto. Então, boa noite, doutora. Muito obrigada por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber uma coisa da senhora. Eu tive um dado, parece que há 8 a 9 anos, a tuberculose estava quase fora de circulação no Brasil, erradicada, né? E o que aconteceu? Não, a tuberculose ela nunca esteve erradicada no Brasil. Ela esteve sob controle nos países economicamente melhores. Com o início da pandemia da AIDS, esses países voltaram a ter o problema da tuberculose. Mas era mínima, né, essa condição? O Brasil sempre teve a doença sob tratamento, sob controle, e isso se mantém até hoje. O que aconteceu há 8 anos atrás é que as pessoas pararam de falar de tuberculose, mas ela nunca deixou de ocorrer. Tanto é que tem a campanha aí para justamente tá combatendo a doença, enfim. E a gente tem pergunta de pessoas nas ruas. Vamos lá, primeira? Okay. Quais são os sintomas da tuberculose? Bem, os principais sintomas são tosse, geralmente uma tosse prolongada, no início não produtiva e posteriormente com produção de secreção, febre vespertina ou no final da tarde, sudorese noturna, perda de peso, cansaço, perda de apetite. E a doença é contraída como a gripe mesmo, né? Sim, a transmissão é via aérea. Então, o doente com a doença pulmonar, ele tosse ou ele espirra, os bacilos ficam suspensos no ar. A pessoa que convive vai respirar e esse bacilo vai então chegando ao pulmão, se multiplicar e produzir a doença. Então é altamente contagiosa, né? Ela é contagiosa. Nesse sentido, se você tiver alguém numa sala, por exemplo, ou num escritório, se alguém tiver, vai passar para todo mundo. Se conta assim, uma pessoa com tuberculose pode contaminar 15 outras pessoas em um ano. Nossa, coisa. Então isso depende do ambiente ser fechado ou não. Se tem janela, o ambiente se não fechado tem, é pior ainda. Pior ainda. Quanto mais próximo, mais fechado, com menos insolação, mais risco de contaminação. E se a pessoa não tratar rápido, quais são as sequelas ou o risco de morte? O risco de morte é de 50%. Nossa, altíssimo. Em 2 anos, é altíssimo. Apesar de ser uma doença que cura, que a medicação é gratuita, os exames são gratuitos no posto de saúde. Se não for feito nada, a pessoa corre o risco de óbito em 50%, 25% dos casos podem cronificar, isto é, ele vai ficar doente, transmitindo a doença a vida inteira, e 25% dos casos podem até curar sem o tratamento, mas vão ficar com muitas sequelas pulmonares. É uma doença que deixa muita cicatriz no pulmão. E aí essa pessoa passa a ter falta de ar. Ela fica inapta para atividade física, para o trabalho, para executar tarefas simples. Tipo de um enfisema pulmonar disso? Sim, o que a gente enquadraria dentro do que se chama de DPOC. Os enfisemas, as bronquites, as doenças que causam dispneia, falta de ar. Para quem fuma, pior ainda, então. Sim. Tem mais uma perguntinha, vamos lá. Como que eu faço para estar me prevenindo da tuberculose?
A prevenção é importante, o que a gente ensina. Casa bem ventilada é importante. Condução, janelinha do ônibus aberta. Prevenção é mais de quem tem a tosse do que quem não tem. Então, quem tem tosse tem que entender que tosse não é normal, mesmo que fume. Se eu fumo, eu tenho tosse, é normal? Não. Tosse é sempre sinal de doença. Percebendo que é uma tosse que se arrasta por mais de 2 semanas, todos nós deveríamos procurar uma unidade básica de saúde, avisar a enfermeira que temos tosse e ela vai providenciar a investigação, que é rápida, um exame simples, um exame de secreção que se chama de baciloscopia de escarro. É um exame que fica pronto em 3 horas no laboratório. No dia seguinte a pessoa já sabe o diagnóstico e o tratamento é iniciado. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Foi importante esse esclarecimento aí, para que as pessoas se previnam em relação a essa doença. Tá bom? Obrigado. E hoje é o dia que a gente faz aquela série de reportagens sobre a água. Hoje você confere a 4ª reportagem da série Água, Fonte da Vida. Conheça o sistema de coleta do esgoto desde a saída das casas até a chegada às estações de tratamento. O que acontece com a água depois que você aperta a descarga? Ou então depois de lavar a louça? E depois dos longos minutos no chuveiro? Para onde vai toda esta água? A certeza é que vira esgoto, mas como o esgoto chega até este tanque? Em todas as cidades da região com esgoto tratado, a água utilizada nas residências é coletada através de um sistema subterrâneo que leva o esgoto até as margens de córregos e rios, como o Rio Tamanduateí, em Santo André. A partir daqui, o esgoto é encaminhado até a principal estação de tratamento do ABC. Às margens dos rios existe lá um sistema chamado de coletor-tronco. São tubos grandes, maiores, né? Onde essa rede de coletor descarrega nesse tubo para não contaminar o rio. E dali desse tubo vai margeando os rios até chegar a ET ABC lá. Segundo o IBGE, apenas 49% do esgoto produzido no Brasil é coletado por meio de rede e apenas 10% é tratado. As regiões metropolitanas possuem extensos volumes de esgoto sem tratamento que é despejado nos rios. O resultado é a poluição das águas, como na represa Billings. Para diminuir este problema, o Parque Andreense, área de Manancial em Santo André, ganhou uma estação própria de tratamento de esgoto. Em 6 etapas distintas, passando por decantação e filtragem, a água perde as bactérias para poder voltar à represa Billings. A parte mais densa do esgoto, com maior quantidade de resíduos, segue para estes tanques. Depois de seca, esta parte verde, mal cheirosa, é descartada no aterro sanitário. Aqui a gente faz o controle da matéria orgânica que tem no líquido, né? Porque os micro-organismos vão digerir essa matéria orgânica, então não pode ter matéria orgânica em excesso para elas. Olhando assim, dá para entender melhor o resultado de todo o processo. É assim que o esgoto chega e é assim que a água volta para a represa. Uma forma de diminuir os impactos no meio ambiente. Amanhã, a última reportagem da série dessa semana toda, que foi a semana do Dia Mundial da Água. O J Mais fica por aqui, a gente volta amanhã. E amanhã, às 18h30, aquele garotinho de cabelo encaracolado vai estar no lugar da Andréia. Pena que a Andréia não esteja aqui amanhã, mas também ela vai estar num lugar legal. Então, amanhã, o Marco Luque vai fazer o jornal ao vivo comigo, nessa bancada, às 18h30. Você pode avisar todos os seus amigos. Se você quiser fazer pergunta, ligar aqui para a televisão, pedindo a sua pergunta, nós estaremos aqui esperando a sua pergunta e a sua audiência, principalmente a partir das 6h30 da tarde. Até lá, uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite, obrigada pela companhia, até mais.